No programa de hoje, que tem o apoio da Embratel, nós estamos conversando com o advogado mineiro Alexandre Ateniense. Ele é especialista em propaganda eleitoral pela internet, a novidade destas eleições. Bem, nós falamos aí, passamos a limpo macroeconomicamente e também do ponto de vista político, né? A grande política que se faz nos Estados Unidos aqui com o uso da internet. Essa novidade, uma ferramenta, né, que está aí de 95 para cá e vem crescendo aos saltos e que de repente chega também à política brasileira, uma eleição diferenciada, nas regras valendo para esta mesma eleição. Quais são os cuidados que os eleitores devem ter também, já que a internet a gente considera como, entre aspas, um campo livre, né, onde você pode manifestar o seu posicionamento? É verdade. O uso da internet muitas vezes dá uma falsa impressão de que é uma zona sem lei e que as pessoas podem ali se manifestar através da liberdade do pensamento sem nenhum tipo de limitação, o que não é verdade. Então, eu estou antevendo uma série de problemas que vão estar relacionados com os eleitores, sobretudo porque nesta eleição eles vão ter um poder muito maior do que nas eleições passadas, uma vez que poderão utilizar Twitter, redes sociais, os seus blogs, né? É muita ferramenta que permite gerar conteúdos para poder endossar a campanha. Agora, isso tudo tem limite. Então nós temos que perceber o seguinte: primeiro, é vedado o anonimato. Então ninguém que faça manifestações através da internet pode fazer de forma anônima. Se houver alguma manifestação anônima, esse conteúdo tem que ser retirado. Quem vai determinar a retirada, óbvio, é o TRE ou o TSE. Agora, cada eleitor será fiscal desse material que está sendo publicado todo dia. Então significa dizer que um dono de blog, por exemplo, ele tem que se preocupar bastante, porque a regra que nós temos no Brasil é que o dono de blog faz ali sua página, relata fatos diariamente, pode endossar a campanha, mas ele não pode, por exemplo, deixar que seja publicado um comentário, de repente denegrindo a imagem de um determinado candidato. E muitas vezes ele não toma a precaução de fazer a moderação. E o que é a moderação? É ler antes todos os comentários que são enviados para o seu blog antes de publicá-los. Então, se ele deixa essa publicação do comentário ser efetuada sem a sua ciência prévia, ele corre o risco de ser corresponsável por dar suporte à prática de eventual ilícito. Então, isso tem que ser muito bem tratado, porque senão o dono do blog não faz uma censura prévia e, consequentemente, então, correrá o risco de praticar um ilícito conjuntamente com aquele que enviou o comentário, que muitas vezes pode até mesmo nem se identificar. E o que seria pior ainda para o dono de blog. Pois é, mas aí a linha é muito tênue, muito fininha, não é? Entre censura e bom senso, quer dizer, o bom senso aristotélico, né? No meio está a virtude. Como lidar com isso? Qual é a dica que o senhor dá? Não tem jeito, cada um vai ter que criar a sua própria ética e ficar de olho nos crimes de contra a honra, né? A questão da imagem. Quer dizer, como lidar com isso na prática, no dia a dia, senhor Alexandre Ateniense? Eu diria que a forma de lidar seria fazer a sua expressão, fazer a sua manifestação, lembrando apenas que nós temos, dentro da legislação brasileira, 2 indicadores de limites para que essa exposição exista. Me refiro à vedação do anonimato pela Constituição e também pelo fato de nós termos os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Então, se alguém sai para poder colocar algum conteúdo narrando fato falso, atribuído a um candidato, fato esse definido como um crime, isto é uma calúnia. Se essa mesma pessoa coloca um conteúdo atribuindo fato falso que ataca a honra de determinada pessoa, isso será uma difamação. Se essa mesma pessoa deixa publicar conteúdos relativos enfim, a comentários jocosos, né, em relação a um determinado candidato, isso pode ser caracterizado como injúria. Então, prestar muita atenção no conteúdo que vai estar sendo publicado dentro daquele ambiente que está sob a sua responsabilidade. Essa que é a preocupação que ele tem que ter. Da cadeia ou só mexe no bolso, as duas coisas? Olha, no âmbito do direito eleitoral,
pode ser aplicada uma multa que varia de 5 a 30 mil reais. Enquanto que, evidentemente, na esfera civil e na esfera penal, ainda assim teria implicação, que são aquelas que estão dispostas no capítulo dos crimes contra a honra no Código Penal. Muito bem, agora, do ponto de vista da Justiça Eleitoral, tem como monitorar com velocidade? Porque imagine o senhor, só no Brasil são 2,5 milhões de blogs, é muito blog. No mundo inteiro está quase 200, 300 milhões de redes sociais, juntando tudo aí, Twitter, blogs, ou seja, a internet. O senhor acha que é mais fácil agora, tendo um programa que empapa tudo, quer dizer, um programa que capte tudo e tire do ar e puna imediatamente, ou vai demorar, acabou a eleição e a morosidade da justiça vai se manifestar também, na sua avaliação, que é advogado, nestas eleições? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que, como eu havia afirmado antes, o grande fiscal da eleição, do conteúdo, da propaganda eleitoral que está na internet, é o próprio eleitor. Ele, individualmente, ou através do comitê, da coligação, do partido que seja, eles vão sempre estar monitorando isso através de várias ferramentas que permitem saber, em instantes, algum conteúdo que foi publicado na internet, no Twitter, nos blogs, etc., porque isso tudo hoje é possível de fazer esse monitoramento quase que em tempo real. Uma vez identificado algum tipo de incidente, nos próprios sites do TRE, nós temos hoje formulários eletrônicos que as pessoas podem entrar, isso em todos os estados, e preencher, já abrindo ali naquele momento uma denúncia, identificando a página, o conteúdo do qual se trata o ilícito. E daí, evidentemente, que o TRE vai ter que processar essa informação. Quer dizer, é bom dizer que o direito eleitoral ele tem um tempo de tramitação totalmente diferente em relação ao direito tradicional, porque lá os prazos são contados, inclusive, em horas. Eu tive ciência, por exemplo, já de intimações serem realizadas por telefone, por fax, rapidamente, ou até por e-mail. Então, e vale, isso vale, né? Nesse caso, não pode alegar, não, eu não recebi a carta, não está carimbado, eu não assinei. Hoje do dia eu estava conversando com um provedor aqui de Belo Horizonte e ele estava recebendo a intimação por telefone. Olha, acabou de sair aqui uma decisão do TRE e o senhor está sendo intimado através desse telefonema a retirar aquele conteúdo do seu site. Quer dizer, isso mostra o imediatismo como o TRE tem que cumprir as suas decisões, porque senão perde todo o objetivo. Então, o direito eleitoral ele é atípico em relação aos outros ramos, porque nós temos um pacote de medidas que vigora só durante o período eleitoral e, consequentemente, quem atua no direito eleitoral sabe, as decisões são colocadas em julgamento muito rapidamente. Bem, nós estamos falando também aqui de eleição, estamos falando de business, negócio, porque, por exemplo, o senhor que é advogado ganha dinheiro na eleição defendendo aí os seus clientes ou as suas clientes. E também quem tem provedor e aqueles que vão criar novas ferramentas para vender no mercado nesse período eleitoral. Na sua avaliação, o senhor acha que deveria ser permitido também propaganda paga nos sites, ou seja, nos blogs e nas redes sociais, ou não? Isso é uma decisão que deve ser tomada negativamente, ou seja, não fazer isso, ou deve? O senhor é a favor, pela sua experiência, o que o senhor acha? Pela minha experiência, eu acho que deveria ser a propaganda paga, tanto nos sites noticiosos ou não, deveria ser liberada. Porque no rádio e na TV pode? Na rádio e na TV pode, porque não na internet. Não vejo esse tipo de... Aliás, propaganda na rádio e na TV, não. Só através do através da internet. Sim. Nós temos, inclusive, um projeto que está para ser votado agora no mês de agosto e temos que monitorar para saber se isso vai impactar alguma mudança. Lá está previsto a possibilidade de fazer a propaganda paga somente em sites noticiosos e não em blogs, por exemplo. O que é um site noticioso? É um canal de notícias. Mas qual que é o endereço que ele tem que ter? Tem alguma diferença? Não pelo endereço, mas pela natureza do conteúdo que normalmente ele faz. Ou seja, é uma empresa que explora profissionalmente o site através de um canal de notícias. Entendeu? Não uma pessoa, por exemplo, que tem um blog, que coloca essas informações diariamente, colocando o seu ponto de vista acerca de determinados assuntos. Essa que seria a diferença, não o endereço propriamente dito. Bem, agora as dicas principais que o senhor tem aí. Primeiro, para os eleitores, aqueles que querem, você quer fazer aí um site para o seu candidato. O que pode, não pode, você pode pedir voto, se não pode pedir. O senhor já deu
bastante informação, mas agora, só para resumir, o que ficou faltando em relação primeiro ao eleitor, por gentileza? Eu acho que o eleitor, primeiro, ele deve se engajar na campanha através da internet. Eu acho que isso é uma medida extremamente interessante e ele pode usar isso através do Twitter, através de remessa de e-mails, através de abrindo comunidades favoráveis ao seu candidato nas redes sociais, ou mesmo, quem sabe, abrir um blog dizendo que endossa um determinado candidato. É bom lembrar também um aspecto que eu havia me esquecido, que está vedado o uso de banners. Não pode colocar banner favorável a um determinado candidato num blog, por exemplo. Isso é vedado. Então, pode sim fazer a expressão do seu abono, do seu suporte para um determinado candidato. Isso é permitido. Então, quanto a isso, ele tomará cuidado apenas em relação ao conteúdo que circula sobre a sua gestão. Ou seja, não deixar que terceiros possam publicar conteúdos que venham a ser publicados de forma anônima ou de ataques à imagem, à honra e à reputação de algum dos candidatos. Essa seria a dica. E para o candidato? Para o candidato, necessariamente... Ou a candidata, né? O candidato ou a candidata, primeiramente, ele deveria começar a se preocupar em conhecer o seu eleitorado pela internet. Ou seja, monitorar o Twitter, monitorar os blogs, monitorar tudo, para que ele possa avaliar quais são os temas que estão sendo atribuídos à sua pessoa, à sua candidatura, se os comentários têm uma tendência mais negativa ou positiva, né? Ou seja, tentar identificar as emoções que surgem através dos comentários que estão circulando pela internet. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Nós conversamos com o advogado Alexandre Ateniense, ele que é especialista em propaganda eleitoral, pela novidade aí da internet. Obrigado pela sua audiência e lembre-se, mande qualquer tipo de sugestão para nós através do nosso e-mail, joaocarlosamaral@terra.com.br, e acesse o nosso blog, www.joaocarlosamaral.com. Obrigado pela audiência ao nosso programa, que tem o apoio da Embratel. Eu espero você no próximo programa, então, até lá.